Onze horas, 6 minutinhos, 11:06. Bom dia pra você, muito bom dia. Retomando a amizade agora na versão Tá na Pauta aqui dentro do Temática, claro, com o oferecimento de Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca, Grupo L Fórmulo, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade. Sicredi, para os diferentes momentos da sua vida, o Sicredi tem sempre uma solução. Confira todas as possibilidades em sicredipioneira.com.br e Unimed, conte com a maior rede de médicos da região e do país. Chegando conosco aqui os convidados de terça-feira completa, né? Terça-feira da responsabilidade, terça-feira da amizade. Chega aqui ele, Ivanir Gasparim, que é empresário, uma das forças vivas de Caxias do Sul, a quem eu já dou bom dia. Tudo bem, Gasparim? Bom dia, Beverly. Bom dia, Pablo. Bom dia aos ouvintes da Rádio São Francisco, a tua rádio. Né? Azar! Pablo Carlotto, ele que é professor de carreira, coordenador mundial dos leigos missionários escalabrinianos. Hoje nós vamos dar estrelinha. Pablo, tu que é professor, sim, nota 100 com estrelinha pro Gasparim, que ele recebeu uva e trouxe para nós, né? Aquela estrelinha com carimbo, lembra? As professoras lá de antigamente colocavam carimbozinho. Sim, assim. achava o máximo. Bom dia, Beverly, bom dia, Gasparim, bom dia a todos que nos acompanham. Histórias de uva, Rádio né? São Francisco. Histórias de uva. A gente sempre brinca aí com o Gasparim que ele ganha, não sei, frutas, né, do pessoal que vem do interior, etc. Ou ele mesmo vem, né? Como não traz para nós? Hoje ele fez o exercício de casa, né? Não, eu queria agradecer ao cliente de Fagundes Varela, né, o Binda, né? Ele sempre lembra da nossa empresa e tu imagina o carinho de um cliente, né? De um parceiro, né? Legal isso. Que sai às 8 da manhã, 7 da manhã mas que colheu um dia anterior para trazer para você. Isso que eu falei, né? Isso não tem valor, isso não tem preço, né? Mas tem valor, né? Que nós comentamos semana passada. Aliás, deixa eu falar, Binda, tua uva tá uma delícia, viu? Então ela ficou doce, não só pela doçura do gesto, mas que uva saborosa. Saborosa. Esse ano não sei se a gente vai conseguir tanta uva saborosa, né? O clima não foi hostil, né? Mas esses últimos dias com esse calor, ele tem um lado talvez ruim para algumas pessoas, mas para a uva, cada dia de sol agora, né, na colheita, ela tem um valor fenomenal, né? Então acho que talvez nós conseguimos recuperar toda aquela perda, né, que o agricultor teve, né, nesse ano todo, né? Mas faz parte, né? O agricultor é o herói. Quiçá um dia nós... Resiliente, né? É isso, nós vamos respeitar mais esse produtor rural, às vezes chamado de agronegócio, tal, criticado por muitos, né? Mas lembrar, né, que o cara que é contra a agricultura, contra o agro, né, que se chama, né, que pare de comer, que daí resolve tudo, né? Então, eu acho que isso é muito importante. E lembrar, né, que eu também sou do interior. Quando a gente fala em agro, né, é tudo, o agro é tudo. Caxias depende nasceu em cima disso, né? Então, inicialmente nós tínhamos todo o comércio que trabalhava para o interior e hoje a indústria, principalmente em Caxias, começa pelo caminhão, começa pelo ônibus, começa o trator. Ou seja, nós dependemos muito disso. E Beverly, semana passada estava vendo lá, falamos da NRF, né? Mas teve um palestrante importante lá. Nos próximos 20 anos, praticamente, nós teremos mais de 2 bilhões de pessoas da Terra. E os países que mais vão tirar pessoas da miséria vai ser praticamente a China, Indonésia e principalmente a Índia e países da África, né? Lembrando que a Europa, se crescer um pouco mais a renda, eles não vão comprar mais 5 quilos de arroz. Eles poderão trabalhar com serviços, né? Um pensamento, né? Para o pensamento quem está investindo hoje, quem está estudando. Mas todas essas pessoas, principalmente, vão pensar em 20, 30... desculpe, mais 2 bilhões, tá? Não é 20, mais 2 bilhões nos próximos 20 anos. Vamos pensar que 3 a 4 bilhões de pessoas vão começar a comer, né? Então você imagina a pressão sobre a terra, né, para alimentos, né? E quem é que tem terra para alimento hoje? Um dos maiores países ainda é o Brasil. Então vamos pensar um pouco nisso, né? Então o agro, ele tem um crescimento exponencial nos próximos anos. É por isso que você vê na Europa protestos, etc. Mas realmente, vamos pensar, pessoas que estão num nível elevado, se ganhar mais R$1.000 por mês, ele não vai consumir mais. Ele não vai comprar 1 quilo de arroz a mais. Mas essas pessoas, praticamente, que sairão da miséria nos próximos 20 anos, são pessoas que precisam comer, que hoje praticamente não comem um bife por ano. Você imaginou quando essa pessoa começar a comer um bife por ano?
O Silvio faz uma brincadeira contigo aqui, Gasparim, diz assim, mas, ô Gasparim, quem é contra o agro? Tu dá nome aos bois, trocadilho, né? Agro, pecuária, boi. Tá brincando, né? Não, Tá eu brincando. sei. Dá nome Não, aos mas na bois. verdade é assim, nós temos um desafio, né, no Brasil, né, principalmente o lado ecológico, o lado, principalmente o radical, nós temos um problema no Brasil muito grande e tal, e nós temos também que, eu acho que o agro, nós temos que pensar que a alimentação tal, ela sai da terra. E se você não mexer na terra, e se não for bem cuidado, eu concordo também que a gente não pode abusar da terra, porque nós não temos uma outra, né, para cultivar, entendeu? Mas existe, principalmente nas eleições, né, nós temos uma briga muito forte, né? Se critica muito o agro, né? Nós temos movimentos, não só no Brasil, mas no mundo todo. E eles são fortes, né? Entendeu? Claro. Inclusive, em nome do agro, às vezes a gente segura países subdesenvolvidos. Nós temos a África também, que teria condições de produzir, mas ela tem problema de governo lá, dependendo do país. Né? Afinal de contas, a África nós temos 52, Problema 53 de países. governo e problema de política no sentido de implementações de liberação de maquinários, disso e daquilo que eu vejo na África. Mas uma coisa que se considerar, Gasparini, que no nosso país, quando se faz uma propaganda muito grande sobre o agro, e aí a propaganda diz que agro é tudo, e eu até concordo, mas existe uma distinção entre o agronegócio, aquela grande produção, com a produção limitada justamente para ser como um produto, como uma commodities, para enviar para outros países. Concordo, e o Brasil tem muito mais potencial quanto a isso. Mas no Brasil ainda carece uma reflexão para a gente entender muito bem. Agricultura familiar, aquela produção do pequeno agricultor e tal. Hoje, aos meus olhos, não sou especialista nessa área, mas há que se ponderar que o grande agronegócio tem incentivos que a agricultura familiar e o colono que não está nessa esfera não o tem, entende? Então, se tudo é agro, então todos que trabalham com agro deveriam ter as mesmas benesses de incentivos e de uma série de coisas para a questão da produção. O que não se tem. O que não se tem. Basta tu pegar um grande fazendeiro aí do agro, bater numa porta de um banco para pedir um tal, tratado diferente do que aquele agricultor que precisa muito menos, mas é urgente o que ele precisa no sentido de um empréstimo e todas as seguridades que tem que ter nessa relação. Então, concordo contigo que o agro é nosso, é necessário para todo ser humano. Mas no Brasil, enquanto política, não estou falando politicagem, política de partido, não. Estou falando enquanto leis e incentivos, certo? Hoje se tem muito mais para aquele agro que produz milhões de toneladas de grãos para exportar do que aquela pessoa que produz para vender ali na praça, nas feiras e tal. Então, há que se ponderar um pouco na verdade, a gente não vai entrar muito nessa seara hoje, embora ela seja talvez até um momento bem pertinente para a gente ampliar, porque é uma questão muito de vocabulário, né? Todo mundo entendeu, suponho, né, que o Gasparim quis dizer, ressaltar, é que o Brasil é um país de agricultores, né? Ele mencionou um termo que está muito comum para falar de agricultura no geral, né? Mas tem essas especificidades, né? Embora também o Gasparim é um dos que traz muito isso aqui no programa, de falar, por exemplo, de quem é um empreendedor, de quem é um comerciante, de quem... São nomenclaturas que a gente usa como se fosse a mesma coisa, mas não são, né? Nem todo mundo que tem um negócio é um empreendedor, nem todo mundo é... Enfim, então nós não vamos hoje necessariamente entrar aqui, até porque a gente precisaria de mais pares, né? Para fazer realmente um programa qualificado, instrutivo e não ficar só na doxa, né? Eu opino assim, o Pablo opina assim, o Gasparim opina assado, né? Mas que há, sim, uma dificuldade de entender os termos adequados para aquilo que a gente quer dizer, sim. Inegavelmente, amamos os agricultores. Inegavelmente, amamos. E uma coisa que o Gasparim falou lá no início, hoje, quando ele entrou aqui e nos entregou a uva, eu fiquei pensando, Gasparim, a gente reclama do quilo da uva. Eu reclamo, eu sou uma que reclama. Esse ano tá mais caro. E aí ele brincou comigo, né? Quando eu disse que a uva estava bonita. Tu já imaginou quem está colhendo nesse calor? Então, às vezes, também nós, população, não fazemos uma correlação do preço, né? Que a gente paga por alguns insumos básicos da vida, né? Que
Nossa, o trabalhão que dá para colher uma uva, e o né? cuidado e a ansiedade que você Nossa. tem que se trabalhar como produtor, vendo chuva, Nossa, vendo é. as questões climáticas Não vamos reclamar mais cedo do acontecendo, preço da uva, então, uma né? chuva de Não. pedra no colono vizinho ali, né? Não, o preço do tomate, a gente reclama, e sim, eu entendo também a lógica, porque é a lógica de quem vai pagar. Mas esse ano o clima foi, né? Mas assim, muito eu difícil. acho que nós falamos semana passada de preço e valor, tá? Vamos pensar assim, 10, 20 anos atrás, você ia no supermercado, tinha um tipo de uva, a comum que se chama, tá? A comum não mudou o preço. Praticamente, principalmente o agricultor, ele recebe o mesmo valor há 10, 15 anos, tá? Verdade. É o mesmo valor, É verdade. o mesmo preço, tá? Mas veio outros modelos, né? Outros tipos, né? E lembrar, né, que, por exemplo, a gente deve comer uva na época, né? Principalmente verdade. nós da Qualquer cidade, coisa né? na época, Qualquer né? coisa, tá? Então, não reclamar do tomate quando é fora de época, né? verdade. Fora de safra. Só que hoje, principalmente, a gurizada que mora no asfalto, no supermercado, se ele não tem um pé na colônia, ele não sabe a de onde época. veio. Isso aí, entendeu? Não sabe a época das coisas. Então, tem muitas coisas que... e aí que vai o conhecimento da dona de casa, principalmente. Por que eu falo dona de casa? Porque quem administra a casa é as mulheres, elas têm esse poder, né? O homem ele pode opinar e na hora de pagar, talvez, porque o homem não escolhe quase nada dentro de casa, tá? Vamos lá, vamos ser honestos, eu sei disso, e nós podemos mentir, tá, Paulo? Vamos se entregar. Mas assim, ó, então o poder que ela tem, né, de fazer escolhas, né? Eu acho que isso é importante. Mas assim, Bacana. falamos do agro, mas assim, quem tem um pé na colônia sempre será um agricultor. Isso aí, um agricultor. Gente, vamos para as pautas do programa, porque elas também são tão relevantes quanto, né? Tu sabes que Gasparim e Pablo, nós entramos aqui no estúdio, né, falando do falecimento do Frei Borghetti ontem. Nós falamos também do falecimento, do legado, não só do falecimento, mas o gancho, né, para falar do legado, obra, e também do encerramento de um tempo. E isso é olhos vistos, né? Nós estamos vivendo o encerramento de um tempo de lideranças como nós as conhecíamos. Não quer dizer que novas não surgirão e que não serão tão boas quanto, e por um tempo desafiante tanto quanto. Mas a gente tem que reconhecer que não nasce mais Raul Randon. Não nasce mais. Essa semana, sexta-feira, eu tive o privilégio de entrevistar aqui no programa a Maureen Randon. E veja, né, a gente às vezes conversa com as pessoas do lado do que elas fazem, mas não do lado do porquê elas fazem o que fazem. E aí tive o privilégio de conhecer um pouco da história dela, né? Ela dizia que ela, menina, a família dizia, tu vais fazer A, B, C, e eles não queriam que ela trabalhasse na assistência social, tanto é que ela não foi a primeira formação dela, né? E acabou que foi lá para o Instituto Elisabetta Randon, porque o seu Raul Randon, diz ela, né, que chegou um dia e disse assim, eu não aguento ver esses jovens sem futuro. E aí nasce o Florescer, né? Nasce o projeto que era de poder colocar os jovens dentro da empresa, que a empresa tivesse esse papel de ocupar, né? Por isso que eu linkei os dois assuntos, a questão também do jovem aprendiz. Acho que hoje vocês chegaram por aqui, viram uma movimentação de jovens aqui no entorno da rádio, né? Então fazem dias já que, como uma amiga também colocou, jovem aprendiz, eles estão circulando por aqui no estacionamento, no entorno da igreja, e eu tenho observado, porque eu chego todos os dias, e tem alguns que ficam ali olhando para a igreja, assim, não sabem o que pensar da igreja. Acho que nunca pararam em frente, literalmente, de uma igreja, porque é tudo um ecossistema, né? E o que eu quero dizer com isso é que quando a gente reconhece que finda o tempo de uma liderança, também urge a necessidade de como faremos, né, coletivamente, para fomentar, para ser terreno fértil, Gaspar, a gente falou de agricultura, né? A semente pode ser boa, mas se o terreno é fértil, não nasce. Então, como é que a gente faz nascedouros de líderes capazes de enfrentar esse novo tempo? Agora eu quero jogar para vocês. Olha, tem um desafio imenso, sabe por quê? Porque houve um tempo que essas pessoas eram forjadas na família, certo? A família tinha o aporte de incentivar. Lembra que é de um tempo, Gasparim, nós somos aquele tempo em que todas as pessoas adultas em volta de uma criança eventualmente faziam uma pergunta, o que você vai ser quando crescer? E tinha uma outra expressão, você tem jeito de que vai ser advogado, você tem jeito de que vai ser não sei o quê, e assim por diante. Hoje eu não vejo mais essa filosofia, esse jeito de ser na família. Por quê? Porque criamos aquela ideia que cada um decide quando quiser. Entende? Então não vamos colocar na cabeça do meu filho, da minha criança, de ela ser isso ou aquilo. Quando ela crescer, ela decide qual religião, qual o pensamento e tal. Aí, nos dias de hoje, creio eu,
de que as instituições, as organizações, as empresas, e talvez a Randon tenha sido uma das pioneiras, né, nesse processo de valorização do jovem, de buscar o jovem, de valorizar o jovem. Eu vejo de que quanto mais empresas, mais organizações e até mesmo escolas, eu vejo assim, uma questão, Gasparim, hoje o empresariado deveria chegar não só nas universidades, mas chegar nas escolas de ensino médio e oferecer oportunidades de o aluno que estuda aqui, os alunos proeminentes, os alunos e tal, tudo terão a oportunidade durante o ano de conhecer as atividades da empresa. E não só lá no terceiro ano, em vista do portal da profissão, em vista de não sei o que é muito mais um marketing escolar do que propriamente um discernimento do jovem. Porque uma coisa, Beverly, é o jovem sonhar com alguma coisa. Outra é ele olhar com os próprios olhos as dificuldades daquela coisa. Por exemplo, eu sonho ser médico, mas depois, quando eu me der conta da profissão, eu vou dizer, meu Deus, não era isso. Sim, e assim muito norteado, áreas. Me permita que isso é bem importante, Pablo, muito norteado pela lucratividade, né? Tu imagina alguém nessas lideranças que a gente conheceu, Nelson Sbaba, eu sei lá, tem milhões aqui que eu poderia citar, não quero também cometer pecado aqui, não lembrar de alguém tão importante quanto, né? Falei do seu Randon porque é muito conhecido, mas teria outros tantos, norteado só pelo lucro, não eram lideranças norteadas, o lucro é legítimo, ninguém que está fazendo uma apologia a não ganhar o dinheiro, porque o dinheiro sustenta as sociedades, né? Mas tô falando de um norte, e hoje tu fala com o jovem, eu quero ser médico por quê? Para ganhar dinheiro. Tu quer ser influencer por quê? Para viver uma vida boa, de prazeres e dinheiro. Então, quer dizer, se perdeu um pouco a referência do por que faz, o que te move como ser humano, né? Além do dinheiro. Desculpa. E, aliás, alguns que querem ser médico e não gostam de doente. A sociedade, Beverly, no meu entender, Gasparim, ela tem que fazer assim, ó, de modo geral, a gente precisa do trabalhador. A sociedade precisa do trabalhador. Mas a sociedade, nossa sociedade, ela é orgânica. Orgânica em que sentido? Gasparim, enquanto eu estou aqui, eu sei que tem outros profissionais que estão em outras áreas dando o máximo de si. Como médico, como advogado, como gari, como isso, como aquilo e tal, tudo. E eu dependo disso. E eu tenho que ter consciência disso, ao ponto de gerar em mim uma energia de fazer o que eu tenho que fazer agora com uma intensidade maior. O que eu quero dizer é o seguinte, Beverly, é de que a sociedade não deve procurar só trabalhador, mas deve procurar pessoas que se realizam naquilo que fazem. A sociedade está carente, o comércio, a indústria, todas as frentes, está carente daquelas pessoas que vão lá e se entreguem porque estão se realizando. E não porque tem que realizar o sonho do empreendedor, porque tem que atingir as metas, porque tem que dar visibilidade à missão e à visão da empresa. Não, mas porque são pessoas que integralmente estão ali. Eu passei numa loja ontem e eu venho olhando essa loja ali no centro, Gasparim, que casualmente às vezes que eu passo, não tem ninguém dentro da loja. Não faço nenhum questionamento do que sobrevive aquela empresa. Mas eu digo assim, todas as vezes que eu passo lá, são 5 jovens estacionados num balcão, olhando no celular. Será que esse empreendedor não tem uma outra atividade para dar para essas criaturinhas? Será que eles estão divulgando a empresa? Será que eles estão fazendo videozinhos para o Instagram para divulgar a empresa? E todos eles de cabeça baixa. De alguma forma, daria para entrar na loja, pegar algum produto e sair. Porque hoje, a telinha suga tanta pessoa que as pessoas não estão se dando por conta do entorno do que está acontecendo à sua volta. Então, eu penso muito, como da área da formação, Gasparim, sobre a questão assim, ó, há que se fazer um processo de ajudar o jovem, de ajudar toda pessoa de qualquer idade a discernir sobre as suas... Tenho sonho, tenho desejos, mas você tem dons e talentos. E os teus dons e talentos só passam pelo exercício das habilidades. E se eu não exercitar as minhas habilidades, não adianta eu ter na minha cosmovisão, na minha ideia, na minha cabeça, de que, eu sei jogar melhor do que o Messi, mas te dê uma bola, te coloque num campo, sem treinamento, sem treinar as habilidades. Você vai conseguir fazer melhor do que o Messi? Não. Então, o jovem aprendiz,
na minha percepção, é um portal, é uma forma, é um caminho para o jovem entrar no mercado de trabalho, mas não devemos esquecer de que tem que fazer um discernimento com o jovem sobre o que eu desejo, o que eu quero, mas quais são os seus dons e talentos e que habilidades você está exercitando. Olha, falando em liderança, eu me preocupo, tá? Eu acho que nós vivemos uma guerra declarada ideológica há muitos anos no Brasil. Tá? Eu, como empresário, eu sofri muito como estudante da nossa Universidade de Caxias do Sul. Por ser empresário, era vaiado em sala de aula quando se apresentava. A começar até pelo professor, alguns professores. Como professor, também eu era meio discriminado por ser empresário, por colegas meus. E eu pergunto, o que esses professores passam para os seus alunos, né? Se não gostam de empresário, se não gostam de empreendedor, ou seja, que formação estão fazendo? Nós estamos tendo um encontro nacional hoje sobre os próximos 10 anos do que vai ser educação e vendo o que as faixas lá, os livros, me assustam. E você falou uma coisa importante, né? Dizendo que o filho vai escolher a religião, vai escolher inclusive o sexo, né? Teoricamente, quando ele quiser. Mas olha os países que estão dando de relho no mundo hoje. Olha a Coreia do Sul, olha o Vietnã, olha a China, olha a Rússia. Todos os países muçulmanos, o que estão fazendo? Será que todos aqueles países que estão tirando bilhões de pessoas da fome estão errados e nós estamos certos? A China forma mais engenheiro num dia do que o Brasil em 2 anos, 3 anos. Nós vamos ser, talvez daqui logo aí na frente, escravos de alguns países. Então, assim, ó, existe uma guerra ideológica. Eu, por exemplo, lecionando final de curso, e muitos professores ensinam só assim, no sentido pejorativo, peão. Sendo que a administração seria para ser gerente, para ser diretor. Não é ser melhor que os outros, mas sem uma direção efetiva você não gera emprego. Essa é a nossa dificuldade. Então, para ajudar, eu não preciso, se eu precisar de ajuda, eu não consigo ajudar. Eu preciso ter gente para administrar, para gerar milhares de empregos. Quem gera emprego no Brasil, infelizmente, diz que é o governo. Não, quem gera emprego é o empresário. Quem gera riqueza, ou seja, ele transforma, né? E quando eu falo empresário aqui, pessoal, 71% das microempresas dão prejuízo, entendeu? Ganho menos, 86% dos empresários do Brasil não faturam por mês o teto do funcionalismo público, que hoje está em R$41 mil. Ou seja, 86% do CNPJ do Brasil, ou seja, o empresário, não fatura bruto o que muitos funcionários ganham por mês. Mas é tão... Eu falei há pouco do agro que apanha, mas o empresário apanha todos os dias. Qualquer um, o bicheiro pode ajudar um político, qualquer um, mas o empresário não pode ajudar um político. Se o empresário se meter na política, ele automaticamente é defenestrado. Olha as últimas eleições, ou seja, o empresário que pegou o microfone na mão, ele paga caro por isso. Então, é uma classe. Como é que vai nascer liderança dessa maneira? É muito difícil. Agora, nós vamos começar a importar lideranças desses países onde a educação é praticamente obrigatória. A escolha da religião, vamos lá, metade da população, né, hoje não é mais cristã. Eles têm liberdade de não escolher. Então, nós estamos sendo atacados por algo estranho, né? Então, mais da metade do mundo não tem liberdade de escolher a religião, não tem liberdade, se pode estudar, etc, etc. Mas nós aqui virou tudo isso. Agora, é importante que empresas grandes ajudem a criança, eu concordo. Mas a maioria do empresário, e aí abre porta para alguns que podem ajudar e outros que não podem. Agora, o seguinte, ó, como é que faz o pequeno? Se as empresas do Brasil, o lucro limpo no final de todo o processo não chega a 2%, 3%, e nós já pagamos 35% por uma pessoa, por um homem chamado governo, para ajudar essas crianças, o que está acontecendo? Você imagina, né? Que de cada R$100 de salários que uma empresa normal paga, ela paga 1.000 de impostos. Ou seja, se eu tenho um funcionário
e ele ganha 1.000, eu pago 10 mil de imposto, não é sobre o salário dele. Ele trabalha para recolher 10 mil. Então, é preciso discutir essas coisas. Agora, me preocupa que as novas lideranças estão quietas. E, infelizmente, essas pessoas mais de cabeça, nós estamos exportando, infelizmente, cabeças que fariam a diferença aqui em Caxias. Olha quantos amigos nossos que estão com os filhos deles estudando no exterior e não voltam. E essas pessoas fariam a diferença. Exportação de cérebros, né? De cérebro, que foi o contrário do passado. Ou seja, nós praticamente fomos expurgados, claro, por causa da fome, né? Da Itália, principalmente da Alemanha, e fora a escravidão também. Agora não, nós estamos mandando para fora as pessoas mais importantes, que faziam coquê. Em vez de nós exportarmos soja, eles podiam transformar em produtos e exportar produtos. Isso. Em vez de nós exportarmos o gado de pé, vivo, nós podíamos pelo menos abater ele. Mas Nós, em vez de exportar uva a granel, nós podíamos fazer um produto específico. Essas pessoas que vão fazer a diferença. E a liderança. Vamos lá, dar o exemplo do Raul Randão. Olha o valor que ele deu para o produto agrícola e pagando para isso em vacaria. O que era o Raul Randão, vacaria, antes e depois que o Raul Randão começa a investir nas terras lá. Nós precisamos de mais gente, eu não diria visionário, maluco assim, sabe? Que pega dinheiro e acredita e vai lá, e não pensa no lucro. Claro. Eu vou pedir licença, vocês não percam o raciocínio, por gentileza. Começou aqui a suscitar várias coisas bem interessantes, né? Inclusive essa questão da exportação de cérebros, porque ao passo em que a gente exporta, a gente também importa. Isso é importante a gente também pensar nessa fórmula nova que está chegando aí, né? Porque mudou um pouco a cena, né? Até o momento a gente estava mais exportando, agora a gente está importando também. Enfim, a gente vai voltar a esse assunto aqui, né? Logo depois do intervalo, vou pedir licença aqui aos convidados para a gente atualizar o intervalo, a gente volta na sequência. Quem quiser participar, tem o WhatsApp 999530616, o telefone 3220-9400. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Quem tem Unimed tem sempre mais. Sabe por quê? Porque além de ter mais de 1.200 médicos para cuidar de você, tem o seu médico de confiança também. Além disso, quem tem Unimed tem acesso a um complexo hospitalar inovador e especialista em cuidado e uma ampla rede de serviços em todo o Brasil, para sempre estar lá quando você mais precisar. Viu só? Quem tem Unimed tem sempre mais. Contrate seu plano 54-3220-2030. 11h33. Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. Tua Rádio. 29 graus. Porta aberta para entrar. Aproveite as ofertas do Super Apollo, válida só nesta terça, dia 6. Galo congelado, R$ 13,99 o quilo no Super Apollo. Peito bovino com osso pedaço, R$ 14,90 o quilo no Super Apollo. Agulha bovina com osso pedaço, R$ 16,90 o quilo no Super Apollo. Super Apollo, aqui você é de casa. Em Bento Garibaldi, Farroupilha e Caxias. Há 63 anos, a Apopex trabalha para melhorar a qualidade de vida dos aposentados e pensionistas. Mantemos convênios com clínicas médicas, laboratórios, centros de diagnóstico, farmácias, óticas, além de benefícios como assistência jurídica. Visite a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul, na Júlio de Castilhos, 1401, no segundo andar do edifício Brasex, e associe-se. Acesse apopex.com.br e saiba mais. Um mosquito não pode ser mais forte que uma pessoa. Um mosquito não pode ser mais forte que 1 milhão de pessoas. Que 60 milhões de estudantes, professores e trabalhadores da educação que estão mobilizados para combatê-lo. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Mobilize sua turma, seus colegas, sua escola. Participe. Juntos somos mais fortes. Não podemos deixar o mosquito se reproduzir. Ministério da Educação, Governo Federal.
Cinema combina com pipoca, pipoca quentinha e um filme bom. Filme tem que ser no cinema, um cinema que combine com você. Você combina com GNC. Filme combina com cinema, você combina com GNC. GNC. Todas as sensações do cinema. Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto. 11h36. Olha, gente, se o intervalo estivesse no ar, seria bem produtivo. Vamos tentar resgatar um pouco. Estamos aqui conversando sobre como formar novas lideranças, né? Levando em consideração que um tempo das lideranças que nos trouxeram até aqui está afindando, é um fato, né? Por N fatores, até porque também estão falecendo, né? E um novo tempo desafia as pessoas. Como formar, como ser terreno fértil para o surgimento dessas novas lideranças? E pegando o gancho também do jovem aprendiz, tem empresas que poderiam, tem cota, né? Tem cota pela legislação, mas preferem não ter. O Pablo perguntou, Carlotto e Ivanir Gasparin aqui na conversa, né? Pablo perguntou, mas por que esses jovens ficam ociosos, né? Muitas vezes. Tem informações do Ministério Público do Trabalho dizendo que tem empresas que preferem pagar a multa, Pablo. Isso dito aqui pela doutora Denise, né? Que preferem pagar a multa do que ter dentro. Então, também é um fato que, embora haja algumas mais maduras, outras nem tanto, é um processo. E há também um depositório, em função da legislação, de uma espécie de garagem para jovem aprendiz, né? Eu boto a cota, pago o curso, mas, na verdade, quando vão para a empresa, que é o sonho do jovem, o sonho do jovem não é fazer o curso. O sonho do jovem é conquistar o emprego. Aí vai lá na empresa e acaba sendo estacionado, entre aspas, numa garagem. Assim, eu vou discordar da apresentadora agora. Assim, primeiro é obrigatório, tá? E esse sonho, para muitas pessoas também, é meio obrigatório, tá? Eu já vi, por exemplo, mãe pedindo para colocar o filho lá na empresa e tal, e 2 dias depois a pessoa não aparecer mais. Então, é muito relativo isso aí. Então, assim, pessoal... eu quis me expressar apenas entre aqueles que querem, né? É verdade, mas a tem data, razão, como é que é? Data venha, tá? Como é que chamamos? Mas assim, data eu acho que nós vivemos um momento meio... eu acho que nós teríamos que cobrar lá na... Por exemplo, assim, se o grande empresário tal ajudasse mais... politicamente lá no nascedouro, entendeu? Lá na família, ou talvez lá no colégio, porque é o seguinte, por mais que eu possa ajudar em Caxias, eu posso ajudar 100 pessoas, mas aonde, né? Eu, por exemplo, assim, eu brigo muito por uma escolinha do Sesc, né? Tá, seria tudo de graça, é a melhor escola que nós temos no Brasil, escolinha do Brasil praticamente e tal, mas onde é que tu botaria essa escolinha para 100 pessoas, para filhos de comerciários? Aonde? No centro? No bairro Santa Lúcia, do Piauí? Aonde, entendeu? Então, eu acho que o papel da liderança, Beverly, ajudar, eu tenho aquela opinião, até porque eu passei por muitas entidades e você não sabe o esforço que as entidades fazem para ajudar, sabe? Principalmente em catástrofes, etc. Mas a gente acaba perdendo o empresário não deveria ajudar. A melhor ajuda que o empresário pode fazer no momento é gerar emprego e garantir esse emprego. Daí o resto ele faz. Agora, a educação financeira para nossas famílias. A gente não está influenciando o colégio, porque eu mesmo, a minha foto, né, eu tenho fotos da minha foto em colégios públicos aqui de Caxias, quando eu era presidente da SIC, porque eu andei no tempo da Covid, que eu perguntei o que o setor público está nos fazendo. A minha foto como presidente da SIC estava no mural, né, de colégios aqui, criticando porque o presidente da SIC quer se meter nos colégios. Por que eu, como pai, como empresário, como trabalhador, eu não tenho direito de discutir o assunto do colégio? Por que não? Aí, mas por que você não influencia? Porque o sistema não te deixa. Então, o papel fundamental, às vezes, dos grandes líderes seria tentar mexer nessa coisa. Porque, novamente, eu posso ajudar 1.000 crianças aqui em Caxias, eu tenho muito dinheiro, mas e as outras 99.000? É uma discriminação também que eu faço. Deu para entender? Porque, de alguma forma, eu ajudo alguém, claro que tem que ajudar, mas eu precisaria mexer na estrutura. Em vez de
resolver o problema do esgoto a céu aberto no lugar, em vez de eu só tapar na minha casa, entendeu? O esgoto, eu devia resolver o problema do rio todo com o esgoto. E a gente está resolvendo só, em vez de resolver o problema lá no início. Então, nós precisaríamos discutir mais. Agora, o sistema está tão amarrado que às vezes ele não te permite isso. Então, novamente, a minha foto, quando eu tentei discutir isso com o presidente da SEC, foi nos quadros, né, de murais colocados por diretoras de colégio, criticando a minha posição. Onde é que se viu empresário querer se meter na educação dos nossos alunos? É uma bela pergunta que fica no ar. Deixa eu só trazer alguns ouvintes aqui. A Lourdes diz o seguinte, o Gasparini tem razão, né, na opinião dela, né, não são os comandantes governamentais que são os pais, né, de todos. Somos nós quem pagamos os impostos e estamos pagando para trabalhar, diz ela. O Silvio diz, olha, a pessoa que quer vencer trabalhando, ela tem que procurar o serviço, ela decidir o trabalho e ir em busca, e não o contrário. Ele está falando dessa coisa de que às vezes as pessoas trabalham e se dedicam a uma profissão porque acabou que foi ficando, né? O trabalho escolheu a pessoa. Então ele está fazendo aqui de inverter uma lógica, né? De ter um planejamento profissional, isso que o Silvio está falando. A Maria Bernardi, da Terceira Légua, ela mandou um áudio e eu vou rodar para a gente escutar aqui. Maria, tua conta é risco, hein? Eu sempre digo, eu não tenho como escutar antes, então tua conta é risco. Vamos ver o que ela falou aqui, vamos lá. Falando de uva, eu sou aqui da colônia, sou uma agricultora. O preço da uva está um pouco em alta, porque a safra esse ano mais ou menos vai dar 50%. O cataclismo foi muito ruim e como a oferta é menor, né? A uva também não foi... Além dela ser menos, ela não está muito bonita. Então, ó, como diz a Débora, amamos os agricultores. Enquanto que tiver um agricultor trabalhando, o povo vai ter comida na mesa. E tá muito difícil mesmo. Bom dia, gratidão. Querida, querida ela. Beijo, Maria. Até ela deu uma dica de onde comprar uva barata. Lá perto do entorno do São Caetano tem uma pessoa que vende direto, né? Vende direto, né? A Ana Célia está com a gente também. Enfim, são esses os recados. Pode seguir. Agora, só queria complementar, assim, ó, eu acho que está acontecendo na cabeça, principalmente do jovem hoje. Nós tínhamos, assim, ó, como ser humano, tá? Eu tenho que ter um equilíbrio entre o meu trabalho, a minha vida profissional, a minha vida social, né? E a minha vida pessoal também, né? O familiar e tal. O problema todo que às vezes o sonho então eu tenho eu tenho um esporte, eu tenho uma vida social gostosa, tal. E eu acho o problema é o seguinte, que essa vida social gostosa, ela é gostosa enquanto eu reparto a minha vida familiar e eu trabalho. Então, o sonho da pessoa é parar de trabalhar e ir para aquela vida gostosa e arrumar um dinheiro com isso, que é o caso do influencer. Só que isso não existe. Então, eu tenho que entender, por exemplo, que lá no trabalho eu não precisaria usar meu aparelho celular, ou seja, se eu preciso fazer filme, tudo bem. Mas deu para entender, ou seja, então, tem muitas pessoas que às vezes têm uma função e se vê hoje também está nos jornais, de pessoas altamente profissionais e tentando, por exemplo, o cara gosta de comer. Não põe restaurante, porque se você colocar, se você gosta de vinho, não põe uma cantina, você vai quebrar. O gosto teu pessoal não tem nada a ver com a tua vida profissional. Então, continue trabalhando e gaste todo o seu dinheiro num bom vinho de 10 mil reais, de 20 mil reais. E os exemplos são milhares. Novamente, não tem um Masterchef que ganhou os melhores prêmios do mundo que abriu o restaurante e deu certo. E a nossa gurizada, por que se frustra? Exatamente disso. Ou seja, você não confunda o teu prazer, né? Mesma coisa, eu tenho muitos clientes que o sonho dele é se aposentar e pescar. Ele fica 40 anos dando uma roubadinha e pescar fim de semana, em vez em quando a mulher deixa, né? Mas assim, ó, aí ele se aposenta e vai pescar direto. Um mês ele não pode mais nem falar em peixe. Deu para entender? Ou seja, o pescar, a diversão de pescar, ela é gostosa quando você dá aquela roubadinha que eles dizem, né? Agora, a partir do momento que você vai ficar 24 horas pescando, passou um mês, acabou o teu prazer, o teu sonho de 40 anos, Beverly. Então, como ensinamento de uma pessoa um pouco mais velha. Eu vou inverter o negócio aqui, certo? A gente fala sobre o mundo do trabalho, fala sobre a questão das empresas, comércio, indústria, seja lá o que for e tal, tudo, né?
que carece de bons empregados, que venham com um aporte de gana, de querer vencer, de sucesso e tal, tudo. Mas eu gostaria de falar o seguinte: nós hoje temos uma sociedade caxiense, rio-grandense, sulista, brasileira e mundial, que os jovens hoje não estão sendo formados nem pela família nem pela escola. Estão sendo formados pela internet. E a internet aí vai de aplicativos a etc. Nesse universo todo, gente, nós temos muita flauta sendo tocada, muito canto da sereia, certo? E muitas promessas muito fáceis, de riqueza rápida, disso, daquilo e tal, tudo. As gerações que estão aí, todas elas, carecem de muitos elementos de discernimento entre o que eu estou vendo, o que é real e o que aponta para o real, e o que é realidade. Veja bem, lembro de que uma influenciadora, com muitas aspas, não gosto dessa expressão, mas eu estou usando, ela alugou um helicóptero e ela alugou um determinado outro lá de poder, fez um vídeo levando a ideia para os outros de que ela havia ganho do pai um carro que ela não pôde, daí ela pegou o helicóptero que o pai havia dado para o irmão. Ninguém acompanhou o depois, Beverly, dessa garota, de que ela alugou, de que não era nada a ver. Hoje ela é vista como uma grande influenciadora no Brasil, certo? O que eu quero dizer é o seguinte: esse exemplo e muitos outros estão vendendo para o jovem uma facilidade que não existe. Não existe você ganhar milhões, pode ser que aconteça mas não existe para todo mundo. E hoje muitos jovens, você pergunta, o que você quer, né? Eu quero ser influenciador digital. E você, que conteúdo você vai vender? E o conteúdo para muitos jovens hoje é o corpo. É as partes do corpo, certo? E aí, a sociedade vai se sustentar com isso? A sociedade caxiense, por exemplo, que é uma rede imensa de profissionais que se dão, que se entregam, que tiveram que estudar, que tem que continuar estudando, e o jovem hoje tem aquela ideia de que não precisa estudar, não precisa ler, e nenhum profissional se faz sem estudar, sem ler, sem se aprofundar. Como é que você vai vender conteúdo sem... Pois é. Sem ter conteúdo. Hoje em dia, vivemos uma época em que eu vendo conteúdo, mas tu olha para a criatura e diz, mas que conteúdo tem ali? Entende? Aonde vamos parar? Isso que o Pablo fala é muito interessante, eu vou me usar como case, porque é uma profissão que gera muito glamour, né? Muitas pessoas, por exemplo, na época que eu fazia faculdade de jornalismo, entravam na profissão ou nas áreas adjacentes, publicidade, propaganda, relações públicas, com aquele universo, com aquele coletivo imaginário de que vai entrar grátis em evento, que vai ganhar brinde, que vai virar uma celebridade, né? Eu fui buscar aqui, né, em 2023, o salário médio do William Bonner na Globo, estava aí nos 3 dígitos, tá? Vocês conhecem 2? Não tem 2. Então tem 1. A média é de 1 dígito, vírgula, alguma coisinha, sabe? É isso. Então, a compensa, olha, tem que pensar muito na balança, porque as pessoas entram enganadas. Sabe, eu entrei de gaiato no navio, entram bem literalmente enganado que isso não compensa, porque as pessoas têm que pagar boleto, tem responsabilidades, né? E entrar de graça, eu tô só usando como um exemplo, entrar de graça do que não existe, tá, gente? Isso aí é utopia também. Dom Carter, acabou isso aí. Se teve em algum momento, eu nem peguei essa época, né? Não, você trabalha muito para compensar, por exemplo, um acesso. Um acesso liberado gera muito trabalho. Você tem que dar conta de uma demanda. Por que você entrou, teve um acesso liberado na reunião almoço? Porque você tem que produzir conteúdo daquilo. E isso dá muito trabalho. Então, custo-benefício. Estou usando como exemplo porque é um pouco isso que o Pablo falou. É todo um momento social de querer usufruir dos prazeres sem passar pelos trabalhos, né? Agora, tem uma palavra mágica, né? Eu acho que quando você fala, quando você vai crescer, vai escolher, mas existe uma coisa chamada
chamada vocação, né? Eu acho que assim, ó, aqueles testes vocacionais que a gente fazia e tem que continuar fazendo, tá? Porque tem pessoas que para alguma coisa, sabe, a vocação leva. E a gente falou, o Pablo, assim, de vez em quando a gente teria que, assim, eu fui numa loja tal, e pode ver que são normalmente esse primeiro emprego. A gente não fala, por exemplo, de pessoas que passam em concurso público no Brasil. Como é que está o atendimento do setor público? Porque a gente fala do prefeito, do governador, do presidente. Está aí no nosso dia a dia. Então, você imagina uma pessoa que passa no concurso público só pela estabilidade. E olha aqui, ó, de cada 10, 9 é pela estabilidade. É verdade. Como é que está o atendimento? Eu dependo disso todo dia. Você não imagina como exceções, tá? Mas você vê que o cara não tinha vocação. Você imagina um professor em sala de aula sem vocação, independe do salário. E outra, vamos lá, vamos pensar no setor público. Você é bem ou mal atendido para aquelas pessoas que mais têm salário ou menor salário? Deu para entender? Ou seja, o salário, o bom atendimento, o mau atendimento, não tem nada a ver com o salário. Quanto maior o salário, às vezes, no setor público, mais se fecha e mais o cara não é acessível. E, principalmente, o político sofre na mão desse, porque a caneta está com eles. O poder, a fonte do poder não é no político, principalmente o eleito, porque ele de 4 em 4 anos ele tem que mostrar serviço. O poder realmente está na pessoa que tem o poder da caneta no setor público. Então, vamos pensar nisso. Então, verdade. Quantas pessoas que passam em concurso público porque querem estabilidade, mas só isso. Ou seja, você vai ficar 30, 35 anos ou mais só por causa da estabilidade. Então, e eu tinha anotado aqui, pessoal, mas aquela profissão, aí você falou um pouco de medicina, mas tem outras profissões que se você gosta do que faz e você trabalha, você vai ganhar igual ou mais em qualquer outro curso. Ou seja, você, novamente, o pessoal às vezes pergunta, professor, né, é normal, acho, em sala de aula, o que eu vou fazer? O que o senhor acha? Cara, se você fizer uma coisa há anos, fazer pastel, tem cara que fica milionário fazendo pastel. Agora você tem que trabalhar, você tem que gostar e tem que fazer pastel. Muito pastel. Muito pastel. Deu para entender? Ou seja, tem cara que tem coisa mais simples do que fazer pizza. E olha quantas pessoas que tentam fazer e não conseguem. Ou seja, porque é um conjunto. E aí que entra o papel do empresário. Fazer pizza, se você pegar o maior pizzaiolo do mundo, que sai fazer a melhor pizza do mundo, vai ser um péssimo comerciante. Porque para vender pizza, não basta só fazer a pizza. Saber fazer, né? Tem que entregar, tem que ter o preço justo, tem que ter qualidade, tem que ter... Deu para entender? Ou seja... Tem que ter uma rede de distribuição, tem muita coisa tem envolvida, outras coisas. Né? Então é o seguinte, ó, eu acho o seguinte, o que nós estamos falando aqui, nós vivemos um momento, não sei se dá para falar de liderança, mas entre o mais rico e o mais pobre, essa curva está aumentando. Porque essa pessoa que acha que não precisa estudar e tal, ela pode ter nascido num berço de ouro. Mas lá na frente ela vai pagar muito caro. Quando eu vejo, por exemplo, pessoas hoje com 40 anos, ainda não se acharam, me desculpe, ela deve viver uma vida chata, e talvez não seja nem culpa dela. Mas eu acho que eu vou para o exterior agora fazer um estágio lá. O tempo urge, entendeu? Então, é preciso entender o que você quer. Agora, o básico, eu volto a dizer o seguinte, se você não souber matemática, fazer conta, como diziam os líderes, o Castelão me disse isso numa sala de aula, ensina teus alunos a fazer conta. Outros grandes empresários falaram, ensina os caras a fazer interpretação. Interpretação vale para tudo, interpretação de texto, tal. O que é uma interpretação de texto? Talvez lá como aluno eu não entendia muito. Interpretação é tudo. Então, se você sabe interpretar, você vai fazer conteúdo. Caso contrário, você não vai fazer conteúdo. 11h55, a Neuzi diz o seguinte, oi gente, eu entendo o que foi falado aí, né, do empresário ir à escola, mais ou menos uns anos atrás, quando ela também atuava como professora e participava de cursos de empresas, os colegas diziam coisas nada a ver. E ela diz, olha, no entendimento dela, é a combinação da família educando, da escola educando, da empresa educando, aí gera a perfeição. Eu só queria fazer um adendo aqui no que foi falado, né? Pegando mais uma vez a questão do jovem aprendiz, e o Gasparini tem razão, né? Muitas famílias colocam, são elas que inscrevem o jovem, né? O jovem acaba indo porque o pai e a mãe fez todo o processo e o jovem só tem que ir e vai ainda muitas vezes só para comer a merenda, entre aspas, né? Para conversar antes, para conversar depois. Não tire vaga de quem está interessado, né? Não ocupe vaga de quem está interessado, porque isso é muito triste, né? Tá tirando vaga
quem sabe, de um grande talento. Então, pai e mãe, né, reavaliem essa questão. E uma coisa que eu acho, assim, relevante, e queria pegar o Pablo que está aqui, as escolas continuam fazendo um belíssimo trabalho com a questão vocacional, com a organização, ajudando os jovens a encontrar o melhor vestibular, a capacitar, a organizar equipes, né, pedagógicas para acompanhar nesse processo, para ir junto. As escolas fazem isso e é bacana. Sim, tem escolas que acompanham até no vestibular. Exatamente, isso é bem bacana, né? Dá um suporte para esse jovem. Que bom se o jovem tem acesso a isso, né? Porém, é parte da família. Quais são os cursos mais procurados normalmente? Medicina, direito, biomedicina, fisioterapia, odontologia, nós já sabemos que são. Ponto. Basta olhar lá. Então, a escola poderia também viabilizar, junto com as famílias, é óbvio, né, um trabalho de, antes de levar lá para o final, para o processo pedagógico, lá no final, oportunizar que esses jovens tivessem contato com essas profissões na prática, porque não é responsabilidade da escola. A escola tem que ajudar a passar no vestibular, a passar lá no currículo, a entender a matéria. Mas a família poderia abraçar junto com a escola e, por exemplo, quem quer ser médico vai passar um dia no postão. A família leva, não é a escola. Vai passar um dia no postão. Vai ver se tu realmente está estruturado para isso, né? Essa é uma parceria que eu acho que as empresas poderiam fazer com as escolas, entende? Porque qualquer setor da empresa, qualquer de escritório e tal, tudo, pode abrigar ali uma tarde ou 2 tardes um jovem de ensino médio que queira ver com os próprios olhos como é que é feito os processos. Essas parcerias eu acho que deveriam existir. O que não pode, por exemplo, é entrar um empresário, né, não sei o que, sombra, né, na SIC, e tal, tudo no processo pedagógico, depois que já foi planejado, depois que já foi, entende? Então, tem esses negócios também. Quando é feito uma caminhada de planejamento junto, beleza. O problema, e eu como professor, que fui por 3 décadas mais, é quando aparece a nave espacial e sai o ser dali, e aí... E agora como é que se faz? Eu lembro uma temporada, de que as rádios procuravam fazer programas de dentro dos colégios, certo? Gente movimentava 3 dias antes, 3 dias depois, mas completamente desconecto com os projetos. Por que lá no início do ano ou no final do ano, quando se fazia o planejamento pedagógico do ano, as rádios não apareceram? Foram convidados, foram chamados porque tinha, e não apareceram, mas depois queriam o momento do espetáculo, na hora do recreio, com todo mundo e tal, tudo. Jovem, diante de uma coisa dessa, dispersa muito. Então, só citando um exemplo. Então, veja bem, há que se ter... Não pode a educação escolar estar longe da sociedade, porque está preparando o jovem ali para a sociedade. Então, não pode estar longe da empresa, uma série de elementos. O que nós temos hoje no nosso país é um esvaziamento do sentido escolar. Por quê? Porque, para muitos pais, é um lugar seguro que o meu filho está. Não, e o capital social, né, Pablo? O capital social, porque é isso. Lá, nessa seara da formação de lideranças que não existem mais, ou que estão findando, o que acontecia, né? Se o Gasparim tivesse lá a filha numa espera, ou fazendo alguma coisa que talvez não... E eu fosse amiga da família e visse, o que eu fazia? Primeiro, eu ia falar para o próprio jovem. Não tinha esse pudor. Ia lá e dizia assim, fulano, Beltrana, não, para casa, deu, aqui isso não é legal. E depois ia falar para o pai e para a mãe também. Não é mais a questão de a gente denunciar, mas é a gente cuidar, é zelar. Alguma coisa não está indo bem, a gente se cala. A gente vai para casa e finge não é problema de todo. Capital, o nome disso é capital social. Mas é o seguinte, é um elástico, né? A sociedade ela é movida assim, né? Ou seja, a gente vai para um lado... Olha, ontem assistindo os grandes jornais do Brasil, começou o colégio no Rio de Janeiro, né? E foi aprovado pelos pais lá, foi feito inclusive votação, e foi, a partir de hoje, né, os colégios do Rio de Janeiro, né, não poderá mais ter celular durante a aula, inclusive durante o intervalo. Veja que coisa parece até ridículo para nós, né, de um lado. Mas, pessoal, lembrar que esses países que eu falei há pouco que estão ganhando o jogo, há momentos para tudo. Há momentos para você se divertir. Eu não estou dizendo aqui usar o aparelho, né, para um trabalho de aula. Não estou discutindo isso. Mas no momento que você está trabalhando ou que você está no balcão da loja, não é momento... Aquele momento é mágico, é para aquilo. Você imagina você contratar alguém agora para tirar uva e ele fica...
em vez de trabalhar 8 horas por dia, ele trabalha 4 horas e fica 4 horas olhando o filmezinho no celular. Bem provável, o agricultor não pagaria. E nós, como cliente, o preço da uva ia dobrar de preço. E nós temos hoje problema no interior. Você contrata, às vezes, algumas pessoas, e os agricultores estão vindo... E, às vezes, o cara é acostumado com o celular, em vez de tirar uva, fica olhando o celular, filmezinho. Agora, se usasse o celular para ajudar a tirar uva, eu concordo. Então, é o seguinte, é preciso sacudir a poeira. E é isso que nós estamos fazendo, acho que nesse programa também, né? Gente, precisa acabar, então, o fechamento. Pablo, Um abraço, então. Tem mais outro alguma... abraço, outro abraço. Ah, você quer falar alguma coisa para fechar? É isso, só essa questão do celular em colégio, em sala de aula, é uma questão que lá em 2009 já se discutia, 2012 também se discutia, as escolas criaram até um bolsão atrás da porta para ser colocado, outros um recipiente na mesa do professor para ser colocado. Volta aquela questão de que o professor vai ter que ser, além de psicólogo, e vai ter que ser um policial também. Fiscal. Gente, obrigada. Eu vou acabar o programa, porque literalmente nosso tempo esgotou, ele fica armazenado em vídeo no YouTube, tá bom?